Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 8 do livro de 2 Reis da Bíblia Sagrada. A sunamita volta para a sua terra. 2 Reis 8:1. E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho vivificara, dizendo: Levanta-te e vai-te, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. 2 Reis 8:2. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. 2 Reis 8:3. E sucedeu que, ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. 2 Reis 8:4. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. 2 Reis 8:5. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o filho a quem Eliseu vivificou. 2 Reis 8:6. E o rei perguntou à mulher e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: Faze-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. 2 Reis 8:7. Hazael mata a Ben-Hadad. 2 Reis 8:7. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e o anunciaram, dizendo: O homem de Deus é chegado aqui. 2 Reis 2:8. Então o rei disse a Hazael: Toma um presente na tua mão e vai encontrar-te com o homem de Deus e pergunta por ele ao Senhor, dizendo: Hei de eu sarar desta doença? 2 Reis 8:9. Foi, pois, Hazael encontrar-se com ele e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo que era bom de Damasco, 40 camelos carregados, e veio e se pôs diante dele e disse: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer: sararei eu desta doença? 2 Reis 8:10. E Eliseu lhe disse: Vai e diz-lhe: certamente não sararás, porque o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. 2 Reis 8:11. E afirmou a sua vista e fitou os olhos nele, até se envergonhar, e chorou o homem de Deus. 2 Reis 8:12. Então disse Hazael: Por que chora meu senhor? E ele disse: Porque sei o mal que has de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fronteiras, e os seus jovens matarás à espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas pejadas fenderás. 2 Reis 8:13. E disse Hazael: Pois que é teu servo, que não é mais do que um cão, para fazer tão grande coisa? E disse Eliseu: O Senhor me tem mostrado que tu has de ser rei da Síria. 2 Reis 8:14. Então partiu Eliseu e veio a seu senhor, o qual lhe disse: Que te disse Eliseu? E disse ele: Disse-me que certamente sararás. 2 Reis 8:15. E sucedeu ao outro dia, que tomou um cobertor e o molhou na água,
e o estendeu sobre o seu rosto e morreu. E Hazael reinou em seu lugar. O reinado de Jeroboão. 2 Reis 8:16. E no ano 5º de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. 2 Reis 8:17. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. 2 Reis 8:18. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. 2 Reis 8:19. Porém, o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, como lhe tinha dito, que lhe daria para sempre uma lâmpada a seus filhos. 2 Reis 8:20. Nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá e puseram sobre si um rei. 2 Reis 8:21. Pelo que Jeorão passou a Zaí e todos os carros com ele. E ele se levantou de noite e feriu os edomitas que estavam ao redor dele, e os capitães dos carros, e o povo foi para as suas tendas. 1 Reis 8:22. Todavia os edomitas ficaram revoltados contra o mando de Judá até o dia de hoje. Então também se revoltou Libna no mesmo tempo. 2 Reis 8:23. O mais dos atos de Jorão e tudo quanto fez, porventura não está escrito nos livros das crônicas dos reis de Judá? 2 Reis 8:24. E Jorão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Acasias. 2 Reis 8:25. No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. 2 Reis 8:26. Era Acasias de 22 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Atália, filha de Omri, rei de Israel. 2 Reis 8:27. E andou no caminho da casa de Acabe, e fez mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. 2 Reis 8:28. E foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote Gileade, a peleja contra Hazael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. 2 Reis 8:29. Então voltou o rei Jorão para se curar em Jezreel, das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria. E desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. Bem, então nós encerramos hoje assim. Vejamos alguns comentários a respeito do capítulo 8 do livro de 2 Reis da Bíblia Sagrada. Bem, aqui no rodapé da nossa Bíblia, há os primeiro comentário. 2 Reis 8:3 diz o seguinte: a fome, um julgamento contra o reino do norte, levou alguns israelitas a abandonar seus lares. Ao que parece, a escassez de alimentos era localizada. A Filístia ficava logo ao sul de Israel, entre Judá e a costa. A família real havia tomado posse de todas as terras desertas, aumentando consideravelmente a riqueza da coroa. Com relação aos versículos 7 e 8, Hazael diz o seguinte: Deus instruiu Elias a ungir Hazael, rei da Síria, como parte do julgamento contra
a família de Acabe. Hazael ascendeu ao trono por volta de 841 a.C. e atacou Israel pelo norte, antes dele próprio ser situado pelos assírios. Com relação ao versículo 16, 8 e 16, ele diz assim: os versos de 16 a 24 do capítulo 8 descrevem as atividades do rei de Judá. Jorão e Jeorão eram cunhados. Comentário com relação ao versículo 18 do capítulo 8 do livro de 2 Reis. A esposa de Jeorão de Judá é Atália, que tomou o trono depois da morte de seu filho. 2 Reis 8:20. O comentário é o seguinte: Edom, situada a sudeste de Judá, havia sido conquistada por Davi, pagava tributos a Israel. Quando Jeorão de Judá perdeu esse território, Israel perdeu acesso a Ezion-Geber, a cidade portuária fortificada junto ao Mar Vermelho, região chamada posteriormente de Golfo de Acaba. E as rotas comerciais para o sudeste até a Arábia, posteriormente de Golfo de Acaba. E as rotas comerciais para o sudeste até a Arábia. A perda dessas oportunidades de comércio tiveram graves consequências econômicas. Bem, ainda aqui alguns comentários com relação ao versículo 23. Diz o seguinte: Jeorão de Judá talvez tenha sido corregente com seu pai Josafá durante 6 anos. Nesse caso, reinou sozinho apenas 2 anos e sem nenhum sucesso. Agora ainda um comentário para os versículos 27 e 28. O versículo 27 diz o seguinte: 8:27, o comentário é esse: Acasias de Judá também era casado com uma princesa israelita. Essa mulher não identificada provavelmente era filha de Jorão de Israel. Acasias também se aliou ao rei israelita contra Hazael. E 2 Reis 8:28, o comentário é o seguinte: Ramote Gileade ficava na fronteira entre Israel e a Síria, no período em que Josafá era rei de Judá e Acabe era rei de Israel. A aliança desses dois reinos contra a Síria havia sitiado Ramote Gileade. Aqui, a cidade está nas mãos dos israelitas e o novo rei da Síria está tentando recuperar. Bem, então, nós encerramos hoje, a leitura do livro de 2 Reis da Bíblia Sagrada e encerramos a leitura do capítulo 8, não é verdade? Bem, a palavra de Deus ela é rica, maravilhosa. Experiências assim enriquecedoras que edificam muito as nossas vidas, nossa alma, nossa mente, nosso coração, podem ser encontradas na Bíblia Sagrada. E o centro da Bíblia é Jesus, o único, suficiente, exclusivo, Senhor e Salvador das nossas almas. E você, já recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Pois receba Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Passe então a viver para Ele e verá que sua vida, de toda a sua família, será ricamente abençoada. Bem, então, muito obrigada por me escutar. Meu nome é Lúcia Marques. Até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir. Nunca se esqueça, Jesus é a melhor porção dessa vida.